esses documentos, não é, a efetiva, como se diz, funcionamento do conservatório. Foi só a partir da leitura dos pareceres que eu comecei a perceber que havia um grupo de censores que era mais conservador, um outro grupo de censores que liberava, o Martins Pena, que, para não ter a peça censurada, procurava bypassar, né, um determinado censor. Depoimentos do Alencar, do Gonçalves Dias. Não é? Então, eu fui percebendo que aquilo ali era um sistema, né, um organismo, e que, ao mesmo tempo, eram forças, não é, do poder do sistema, né, atuando ali. Depois, os intelectuais eram todos nomes de famílias brasileiras, né, todos nomes de grandes famílias brasileiras, que todos pertenciam à aristocracia, digamos assim, econômica e no caso, intelectual brasileira. Era ainda um país que respondia aos interesses portugueses, porque, a respeito da Santa Religião Católica, da Santa Igreja Católica e da corte, quer dizer, não se podia dizer nada que fosse contra o imperador. E mesmo que se falasse de alguma coisa que se referisse a algum elemento, digamos assim, de questionamento da família real, isso era também censurado. Ali eu comecei a perceber que, então, aquilo ali era um microcosmos, né? Era como você examinar uma célula, né, que faz parte de um corpo, não é? E então eu fui. Eu acho que, inclusive, metodologicamente está bem organizado, porque foi escolhido um período temporal. Depois, aquele material foi sendo dividido, não é, por temas, o censor censurado, isso, aquilo, outro. O que faltava era o aprofundamento daquilo. Tinha alguém que me dizia, olha, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, né? Tem que ter um olho com a qualidade. Mas eu não renego esse trabalho. De modo que foi difícil, não havia bibliografia, não havia nem também sobre... Hoje há bibliografia sobre Balaiada, todas aquelas revoluções depois da independência, né? Mas nós não tínhamos bibliografia sobre aquilo. Nós tínhamos Caio Prado Júnior, o Buarque de Holanda, e tem um outro que está me faltando. Eram praticamente três historiadores que escreviam sobre aquilo. Então, eu comecei a buscar também teses de Heloísa Menandro. Quando alguém me dizia, olha, tem uma que está trabalhando sobre isso, eu ia lá e dizia, pô, eu podia falar com você sobre esse assunto e tal. Quer dizer, a coisa foi muito assim, a partir dessas coisas que eu fui cavando, né, no decorrer da pesquisa. Mas o Jorge tem razão, porque isso depois desenvolveu em mim a paixão pela pesquisa de biblioteca, não é? Eu, da mesma maneira que aquele cheiro do papel, né, do álcool, né, do papel impresso, ficou para mim esse gosto de trabalhar em biblioteca até hoje. Eu entro numa biblioteca, assim, tipo Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca de Madrid, né? Eu estou em casa, né? Eu fico assim, fico ali horas e horas. É um ritual, você também, né? É um ritual que me alimenta, né? Que me dá prazer. Porque você vai construindo, né? Você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo uma série de coisas. Então, para mim, a teoria sempre foi a teoria da literatura. Quer dizer, a teoria ela sai do material que você está pesquisando. Claro que com as leituras que você tem, com um mínimo de pressuposto, depois você vai desenvolvendo. Não é possível não ter um ponto de partida que depois você pode aprovar ou negar, não é? Então, eu acho que foi a partir daí que depois eu construí as outras pesquisas também. Sobre a Universidade Brasileira, eu gosto muito quando o João César coloca viva a Universidade Pública, né? Eu acho que isso é muito importante, não é? Quer dizer, quando eu digo que eu fiz realmente toda a minha formação no Brasil em escola pública, isso é admirável. Claro que era uma escola pública de elite, não é? O Instituto de Educação, o Colégio de Aplicação, a própria UERJ, a UFRJ, não é? Foi um momento também de
um pouco especial, né? Logo depois, meus filhos, por exemplo, já não tinham essa capacidade. Agora eu sei que está voltando, né? Eu sei que está voltando, que há escolas públicas que são boas hoje. Eu acompanhei também esses anos todos, por conta da língua portuguesa, toda a capacitação de professores em escola média. Acompanhei mesmo no Nordeste. Eu tenho colegas, amigos, por conta esse acordo lá com Alagoas, com o Rio Grande do Norte. Eu fiz muita amizade com pessoas casadas com professoras, né, de escola média, tudo. Então, eu acompanhei essa atualização do corpo docente, não é? E o Brasil hoje está assim, com altos e baixos, né? Isso influencia muitíssimo na língua, a questão da língua, né? Porque, adianto um pouquinho aqui a questão da variante brasileira, da gramática, né? Existem determinadas coisas que não são espontâneas. Por exemplo, o uso do pronome relativo. O livro cujo autor, isso não é espontâneo, isso se aprende na escola. Então, você dizer que no Brasil a variante brasileira é diferente da variante portuguesa, porque no Portugal eles dizem cujo, aqui não diz, isso é meio complicado, porque se a criança for à escola, ela diz cujo, se ela não for à escola, ela não diz. Mas não diz em qualquer língua, porque é a mesma coisa no espanhol, no francês e no italiano, onde existe também o que é polivalente. Né? Libro que me la dá, não sei, agora não me vem uma construção, mas existe, não é? Então, eu acho que é uma coisa óbvia, que não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez, mas enquanto nós não resolvemos a questão da educação nesse país, acho que não há futuro. A universidade pública, obviamente, a universidade pública em todo o mundo, né, sofreu uma grande transformação, principalmente na área humanística, né, uma depreciação enorme, uma queda de nível também, né, mas existe ainda uma resistência, existem ainda as escolas, né, existe isso que nós estamos fazendo aqui, né, e, portanto, eu não vejo outra maneira de resolver esse impasse de uma situação efetivamente muito difícil, que é essa desse mundo que nós estamos vivendo agora, com inteligência artificial, com um mundo de guerras que está se prospectando de novo, guerras que já estão ocorrendo, né? Não é que vão ocorrer, já estão ocorrendo, com crises climáticas e essa coisa toda. Se não houver esse elo de união, né, essa força, né, em segurar aquilo que é possível segurar, efetivamente, eu acho que o futuro é bastante complicado, né? Portanto, uma mensagem positiva que eu acho que nós podemos dar, né, para os jovens que nos seguem, que nos escutam, é justamente essa do legado. É por isso que eu vi esse encontro como um momento, não é, de quando se entrega a estafeta, né, a Beatriz estafeta é o correio, né? Quando faz os Jogos Olímpicos, né, entrega para o outro a tocha, né? Então esse passar a tocha, não é? Mas isso é um grupo, não é? É um grupo que faz, não é tem o sujeito sozinho, que é o corredor, o grande corredor, mas ele corre em equipe. E, portanto, é a equipe que vence. Hã? O fazer como. O fazer como, exato. Então, eu acho que temos que valorizar, eu acho que muito de nós deu muito do nosso tempo para esse tipo de trabalho, quer dizer, mas todos nós aqui, não é? Quando a gente vê o que a gente fez, né, o tipo de trabalho que a gente fez pela administração, pelas instituições, é um trabalho enorme. Se eu tivesse ficado em casa só escrevendo os seus ensaios, né, os seus textos, mas eu acho que faz parte também da personalidade de cada um, né, da história, do histórico de cada um,
de modo que eu me encontro bem com esses fazedores de cultura que estão aqui, que eu espero que continuem, né? Tá certo? Obrigada, então. Obrigada. Beijo. Agora eu vou brindar.